A primeira pergunta, então, meu professor Lécio, nosso irmão, seria a seguinte: qual foi o objetivo do acordo ortográfico? Bom dia, meu irmão Wagner. Gente, bom dia. Aqui é Wagner Fernandes, do canal Mensagens para Você. Hoje, numa live especial, né? Um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado a fazer, mas nós estamos aqui com o nosso amigo, irmão em Cristo, professor Lécio Luiz. Um trabalho maravilhoso ele faz na internet, né? Envolvendo a educação, desenvolvimento, né? Na língua portuguesa e várias outras coisas aí no sentido da educação. E também na parte cristã, né? Muitos estudos, né? E coisas bacanas através aí do nosso professor Lécio na internet. Fique à vontade para fazer a sua primeira apresentação aí, tá bom? Bom dia a todos os ouvintes, os espectadores, né? A gente vem, nesse momento, conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco do nosso trabalho, né? Obrigado aí, nosso irmão Wagner, que tem feito um trabalho maravilhoso na internet. Ontem eu estava ouvindo aí a tua live no rádio do carro, né? Eu falei, poxa, que coisa, que sensação legal, né? Esse trabalho que você vem fazendo, trazendo a mensagem da palavra de Deus para as pessoas, né? E eu fico lisonjeado pelo seu convite de me colocar na sua live para falar sobre o meu trabalho, falar sobre a língua portuguesa. É algo que eu amo, né? E com muita alegria venho agora aqui atender essa parceria, vamos dizer assim, né? Bom dia para todos, então. Muito bacana, eu fico feliz de receber o irmão aqui também, fico lisonjeado também, e nós vamos, não só essa, né, está sendo a primeira das muitas lives que nós vamos fazer ainda, né, mas está sendo a primeira, e para mim está sendo uma coisa diferente. Por quê? Porque hoje, diferente do meu trabalho, nós vamos falar sobre o trabalho do irmão Lécio, do professor Lécio. E, inclusive, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, inclusive hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico, né? A nossa língua portuguesa sofreu muitas mudanças aí, mudanças que vêm ocorrendo, né? Bom, Lécio, a gente vai fazer, na medida do possível, algumas perguntas, e o irmão podendo responder para a gente, para ir tirando as dúvidas nossas e também das pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui, então, o professor Lécio para falar a respeito do novo acordo ortográfico. Temos aqui algumas perguntas, né? Temos aqui algumas perguntas, e eu vou fazer, e depois Pega dessas... leve! Pega leve! Pode fazer, depois dessas perguntas, né? Mesmo que termine a live, vocês deixem aí no nosso privado, que a gente manda para o professor Lécio para responder futuramente para a gente. A primeira pergunta, então, meu professor Lécio, nosso irmão, seria a seguinte: qual foi o objetivo do acordo ortográfico? Então, veja bem, antes de haver um acordo ortográfico da língua portuguesa, o Portugal ele tentou fazer aí uma reforma na sua ortografia. Isso aí foi antes de 1990, né? Eles já vinham tentando se organizar. E aí, a princípio aí de 1990 ali, eles conseguem entrar num acordo. Mas qual era o objetivo desse acordo? É de uma unificação, de uma simplificação, de valorização do nosso idioma. Nós somos aí 9 países no mundo oficialmente com língua portuguesa. Temos aí Guiné-Bissau, nós temos Moçambique, nós temos Cabo Verde, e tem alguns aí países também, por exemplo, Macau na China. Ali, eles não falam português, mas ali os portugueses passaram e deixaram como herança ali o idioma também. Então, você pode chegar ali na China, em Macau, vários lugares escritos em chinês, ou seja, em mandarim, e também em português.
Tá, qual é o objetivo? Essa foi a pergunta. O objetivo, então, era de unificar, ou seja, todos esses países que têm lusófonos, são chamados de lusófonos, escrever de forma idêntica. Por quê? Veja bem, eu estou aqui no Brasil, escrevo meu livro, eu teria mais facilidade para vender esse livro nesses países, em Moçambique, em Guiné-Bissau, né, Timor-Leste, né? Então, esses países aí teriam uma boa aceitação. Hoje, nós somos aí 230 milhões de falantes da língua portuguesa. 80% desses falantes, eles vivem no Brasil. Então, nós somos o país mais importante de língua portuguesa no mundo, 80%. Depois, 20% distribui aí em 7 países, né? Então, a influência que nós temos é muito grande. E aí a gente exerceu uma certa influência, logicamente, nesse acordo ortográfico. Então, essa unificação valoriza o nosso idioma. Nós passamos aí para o ranking de 6º a 5º idioma mais falado no mundo. Essa unificação, então, é para valorização do nosso idioma. Tá? Então, o objetivo mesmo dessa unificação, dessa reforma ortográfica, é simplificar a nossa comunicação entre esses 9 países lusófonos. Bom, e quais foram as principais mudanças, professor Lécio, nessa situação? Então, houve algumas mudanças. Por exemplo, eu não sei se você sabe o que é o trema. O trema é aqueles 2 pinguinhos que a gente usava em cima do U, né, para fazer o som diferenciar o som do U do que. Por exemplo, o QU. QU ele tem um som, faz o Q, né? E aí, quando você colocava o trema, fazia, por exemplo, frequência, dava aquele som de U, era para sinalizar que ali estava com som de U e não era uma frequência, e era uma frequência, né? Então, esse trema, ele foi retirado. Só que ele permanece nas palavras, os nomes, por exemplo, nomes estrangeiros, aí é permitido. Outra coisa, nós tínhamos algumas letras que já eram usadas, essas letras passaram oficialmente para o nosso alfabeto, que é o K, o W e o Y. Quando a gente usa essas palavras? A gente usa, às vezes, na ciência, né? Por exemplo, Whats, né? Palavras também, os nomes próprios. Então, a gente passou aí a ter 26 letras no alfabeto a partir do acordo ortográfico. E nessa brincadeira toda, quais foram os países aí que adotaram esse acordo ortográfico? Então, esses países foram 9 países, né? Guiné-Bissau, Moçambique e vários outros países aí, Timor-Leste, né? Portugal, Cabo Verde, foram vários países que adotaram isso, o acordo ortográfico. Só que ele não acontece de um dia para o outro, foram vários anos aí, demorou 19 anos para ele ser estruturado aqui no nosso país. Ele passa primeiro por Fernando Henrique, depois passou pelo Lula, e na época da Dilma, como ela é presidente, ela foi e aprovou o sistema. Lógico que esse sistema ele não foi aceito assim, em primeira, né? Aconteceram aí adaptação na estrutura, ou seja, nos livros, nas escolas, faculdades. Por exemplo, a palavra vídeo ou aula, videoaula, né? A palavra vídeo, ela termina com uma vogal O, certo? E aí, nesse caso, ela tinha um hífen, vídeo-aula. Hoje, a videoaula ela é escrita toda junta, por causa da regra. Quando você termina com uma vogal e começa uma palavra com uma vogal diferente, elas devem ser unidas. Por exemplo, autoestima, né? Ela termina com uma vogal e começa com outra vogal. Então, são 2 palavras que devem ser unidas e não mais usar o hífen. Então, houve essas modificações. Foram aí poucas também, não foram tantas modificações. Tem o caso da dupla grafia, né? Por causa da pronúncia, é aprovado a palavra, por exemplo, gênero. A gente usa com o acento circunflexo, né?
e em Portugal se usa com o acento agudo, o acento aberto, por causa da pronúncia. Então, no dicionário, você vai encontrar lá as duas formas escritas, para que não haja prejuízo para nenhum dos dois países. Então, há aí essa dupla grafia por causa da aproximação, ou seja, da pronúncia. E aí é aprovado também, é aceito também. Tá? Mas isso aí foram debates de anos, né? Esse acordo ele não aconteceu de uma hora para outra. Apesar de que já tem aí, desde 2016, essa implantação. Claro que a gente tem que estar sempre examinando, irmão. Qualquer palavra que tenha dúvida, a gente vai lá, examina e ver se está dentro da norma, né? Norma padrão, né? Que a gente chama, para poder escrever corretamente. Então, o que faz o cara escrever melhor? É a leitura. A leitura faz com que ele aprenda a escrever melhor. Inclusive, essa questão que você acabou de falar com a gente agora, parece que matou praticamente duas questões aqui. Quantidades de letras aumentou, né? O if foi um dos itens que sofreram alterações na grafia também. E depois você falou a respeito da duplicidade aí, né? A respeito da duplicidade da grafia. Em geral, são formas que aceitam tanto o acento gráfico, agudo, né? Quanto o circunflexo. E por quê? E por que disso, né? Praticamente, acho que o professor respondeu isso aí, né? Sim, sim. A questão, você falou do acento, né? Já foi falado, né? Na verdade, eu já falei. Que houve e ainda está tendo, né? Na grafia, na gramática aí, na nossa língua. A mudança. Essas mudanças, elas são benéficas. Elas só valorizaram a nossa língua, trouxeram mais união entre os países. Claro que continua alguns países aí que deveriam estar conosco, que é o caso da Galícia, né? Ou Galiza, né? A Galiza, ela fala o galego. Ali é a região norte da Espanha, onde começou o nosso idioma. Eles falam como nós, tem um sotaque assim meio espanhol, né? Mas a estrutura deles é a mesma estrutura nossa, do nosso português. Só que eles participam como observadores, até por questões políticas. A Galícia, ela pertence à Espanha. É um estado independente. Se você pegar um vídeo aí na internet, você vai ver que eles falam praticamente igual a nós, eles falam português, mas não fazem parte da nossa comunidade. Ali tem 3 milhões de falantes, ou seja, se essa comunidade estivesse junto conosco, estaria valorizando mais ainda o nosso idioma, entende? Seriam mais 3 milhões de falantes da língua portuguesa que estariam conosco. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Uma das coisas que eu queria que acontecesse fosse essa união aí desse país também, ou seja, desse estado, né, junto conosco aí nessa comunidade de falantes do nosso idioma. Irmão, é muito bonito, sabe, você começar a pesquisar sobre a nossa fala, a história do nosso povo, as pessoas que falam o nosso idioma, saber que você tem aí 9 países no mundo que falam como você, que você pode chegar lá e se comunicar livremente. Começa a pesquisar, irmão, dá uma olhada assim, você vai ver. Eu peguei ontem um vídeo lá de Macau, eu estava torcendo tanto que os chineses falassem português, aí fiquei decepcionado que lá em Macau ninguém fala português, mas pelo menos entendem a gramática, a escrita. Os portugueses deixaram lá essa herança. Você vê lá na cidade as construções, né? Aquelas construções do Império de Portugal, parece com Bahia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ali, Curitiba, aquelas construções da época ainda da colônia, né? E eu achei muito assim, próximo de nós, né? Aí a gente se identifica. Mas é isso, a história da língua portuguesa ela vem do latim, né? Quem levava o nosso idioma eram os romanos, os soldados romanos. Aí nós falamos o português, era o latim vulgar. Por que chamado de vulgar? Porque quem levava o idioma eram
para os soldados romanos que não tinham muitas estudo, né? Então, eram plebeus, né? Vamos falar assim, que levavam o idioma para várias partes do mundo. E aí a gente, através desse idioma, recebe aí algumas línguas que são o francês, o espanhol, né? O português, que vem do latim também, e outros idiomas aí que são parentes nossos aí. E a gente está espalhado aí pelo mundo todo aí, através das navegações, né? Portugal espalhou o seu idioma aí através das navegações, e é um idioma muito bonito. Você fala aí no começo da live aí que é um idioma difícil, né? É porque é um idioma organizado. É um idioma organizado, muito organizado. A nossa estrutura é muito boa, nosso idioma é muito bonito. A nossa dificuldade com o português é que a gente fala de um jeito e escreve de outro. De outro. É verdade. Essa é... A fala, ela é viva, né? Você vai falando e ela vai se atualizando. Agora, a escrita não. A escrita leva anos para você atualizar, para você organizar, né? Então, por isso há uma certa diferença. Que você, na hora de escrever, você não deve escrever como você fala. Você deve escrever como deve ser escrito, ou seja, dentro da norma. Aí que é a dificuldade nossa, né? Espero que eu tenha respondido aí, irmão. Maravilha. Inclusive, vamos fazer assim, como o nosso tempo está escasso, fiquei muito feliz de fazer essa experiência, essa pequena live em primeira com o professor Lésio. Para terminar nossa live, eu queria só que você me falasse para o pessoal que vai ver a live depois. Você tem algum projeto novo aí no seu canal para apresentar para a gente? Você tem alguma coisa para inovar, para fazer no seu canal que você já está preparando aí para a gente assistir lá depois? Eu vou editar essa live, né? Vou colocar lá. Mas eu tenho assim, a ideia de fazer um vídeo de estudo mesmo sobre o novo acordo ortográfico, né? Isso aí ficou legal. Eu gostei para tirar algumas dúvidas, né? Às vezes a live está sendo improvisada aqui, a gente às vezes pega de surpresa, mas a gente vai organizar. Coisa de 2 dias, né? Coisa de 2 dias que nós estamos conversando, não deu tempo de fazer uma análise, um estudo, né? E ver o que é perguntado, né? Não, então, mas aí a gente se organiza melhor e continua esse bate-papo que é tão legal, né? Irmão, eu fico grato aí pela oportunidade, estamos juntos, né? E vamos fazer novos trabalhos aí, tá bom, meu irmão? E uma hora eu vou fazer uma live aí da forma espiritual para você trazer para a gente uma mensagem. Aí Deus vai usar você e trazer uma mensagem para nós, tá bom? No canal. Então tá. Irmão, Deus abençoe. Parabéns. Dá um abraço na família e que o seu trabalho continue assim, sempre com excelência, nobreza e ajudando esses alunos aí a crescer, porque é uma responsabilidade muito grande. É falar Deus abençoe. Correto. Deus abençoe, um forte abraço. Rapaz, amém, meu irmão. Obrigado. Vamos conversar. Até mais. Tchau.